perante o segundo livro do Papa Francisco no que concerne às mudanças climáticas. Vejam, irmãos, 22 de agosto de 2023. Papa Francisco escreve a segunda parte da encíclica Laudato Si. O Papa Francisco não tinha reuniões oficiais há dias, mas depois revelou o possível motivo destas ausências. Qual é o possível motivo? Ele diz: estou escrevendo uma segunda parte da Laudato Si para atualizar as questões atuais. Vejam, Papa Francisco escrevendo a segunda parte da Laudato Si. Vejam, irmãos, Papa Francisco escreve segundo documento ambiental depois da Laudato Si. Vejam aqui na revista Jesuíta. Papa Francisco está escrevendo Laudato Si 2.0. O Papa fez a sua observação no contexto de agradecer aos advogados pela sua disposição para trabalhar para o desenvolvimento de um quadro normativo destinado a proteger o ambiente. Fixem bem esta parte. Um quadro normativo para proteger o meio ambiente. Ele diz: hoje, com efeito, assistimos a uma tendência para reivindicar cada vez mais direitos individuais. Qual é o problema dos direitos individuais? Eu não vejo nenhum problema, porque cada pessoa tem direito individual. E continua, sem ter em conta o fato de que cada ser humano faz parte de um contexto social em que os seus direitos e deveres estão ligados aos de outros e com o bem comum da própria sociedade, disse o Papa. Agora entendi, irmãos. O Papa está dizendo que, embora não seja mau defender os direitos individuais, pelo bem comum, esses direitos individuais devem ser deixados de lado. E nós estamos lidando com uma questão de bem comum, as mudanças climáticas. E em algum momento temos que deixar de lado os nossos direitos individuais. Irmãos, isto, com todo respeito, facilmente soa como um convite para que vários países adotem a Laudato Si como a melhor resposta para as mudanças climáticas. E eu sempre vou dizer, irmãos, sempre vou dizer que para o papado tudo isto termina com o descanso dominical. Não se esqueçam. Eles dizem: não somos chamados a dominar a terra e a usar os seus recursos à vontade, mas sim a praticar uma administração cuidadosa, limitada e responsável. Sim. E eles dizem: devemos reverenciar e respeitar a terra. Queridos, devemos reverenciar. E eu fui ao dicionário. Reverenciar. Está aqui, irmãos. Fazer reverência. 2. Prestar culto. Adorar. Venerar. Isto é interessante. Temos então que venerar a terra, que reverenciar a terra. Irmãos, devemos reverenciar e respeitar a terra e sua rede equilibrada de vida como sagrada, assim como nós somos chamados a santificar o sábado. Assim como nós somos chamados a santificar o sábado. Está aqui, irmãos, 16 de agosto de 2023. Eu sempre digo para vocês que esta questão, por mais maravilhosa que seja, as soluções, por mais maravilhosas que sejam, sempre vai terminar com um descanso dominical. Vejam aqui, irmãos. É dito, na verdade, a encíclica papal do Papa Francisco, Laudato Si, sobre o cuidado da nossa casa comum, nomeia o clima como um bem comum, pertencente a todos e destinado a todos. Lembram da parte que o Papa Francisco disse que os nossos direitos individuais às vezes devem ser deixados de lado pelo bem comum? Sim, irmãos, vejam aqui, eu quero comparar os dois posts. Aqui está a revista Jesuíta e esta revista também. Ele disse: hoje, com efeito, assistimos a uma tendência para reivindicar cada vez mais direitos individuais. Ele diz que os seus direitos e deveres estão ligados aos dos outros e com bem comum. E aqui ele diz que o clima, nomeia o clima como um bem comum. Portanto, irmãos, no contexto das mudanças climáticas, às vezes, buscar direitos individuais não é tão bom assim, de acordo com o que nós estamos lendo aqui. Só para vos provar que quando eles falam sobre Laudato Si, conversão ecológica, estão falando, irmãos, do descanso dominical. Vejam aqui. Neste documento magistral, falando da Laudato Si,
Francisco insiste com razão que a existência de leis e regulamentos não funcionará para conter os comportamentos por si só que produzem as alterações climáticas. Vejam, para que as leis produzam os efeitos necessários a longo prazo, a maioria dos membros da sociedade deve estar adequadamente motivada para aceitá-las. Sim, motivando a sociedade, estas leis podem produzir um efeito a longo prazo. Irmãos, neste contexto, ele diz, isto, na sua opinião, requer o que ele chama de profunda conversão interior. E ele diz, às vezes ele chama isso mais especificamente de uma espécie de conversão ecológica. Devemos adotar uma abordagem anticonsumista. Diz também, devemos também celebrar o descanso, especialmente na compra e venda, voltando a focar na guarda do sábado. Meus amados irmãos, está aqui. Está aqui. Precisamos de tanta coisa para acreditar que nós estamos nos últimos momentos, irmãos. Eles estão clamando claramente para o sábado. E qual é o sábado para o catolicismo? É o domingo, irmãos. No contexto da luta contra as mudanças climáticas, muitas medidas maravilhosas, benéficas para a humanidade, benéficas para a Terra, está o descanso dominical. Nunca se esqueçam disso, irmãos. Nós estamos aqui no fim do tempo do fim, eu acredito. Logo veremos as profecias bíblicas cumpridas. Nós precisamos agora manter os nossos olhos em Jesus Cristo, irmãos. Vamos lá. Precisamos ver na história o cumprimento da profecia. Estudar as atuações da providência nos grandes movimentos reformatórios e compreender o que, irmãos? A progressão dos acontecimentos. Na regimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia.